Em Cajamar, educação é investimento. No Colégio do Futuro, as crianças já aprendem com foco no amanhã. E quem cresce aqui, continua aprendendo por aqui. Pela primeira vez na história da cidade, uma faculdade para o cajamarense. O Campus de Tecnologia e Logística. Cajamar forma a própria mão de obra qualificada para as empresas da cidade e da região. É mais gente preparada, mais empresas contratando, mais economia girando. O investimento é na população. Educação, formação e emprego. Tudo conectado. Compromisso é isso. Formar o cidadão desde a base até a sua vida profissional. Campus de Tecnologia e Logística. O seu futuro continua aqui. Prefeitura de Cajamar. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e tá do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. A cultura se impõe como num toque do tambor. E também chega de mansinho, como um acorde de violão. No passo de dança, no brilho dos olhos de quem assiste uma apresentação pela primeira vez. A cultura representa. Ela forma, informa, acolhe. Tira a arte do palco e coloca no coração. Em Caieiras, ela pulsa em cada canto, em cada espaço, em cada criança que descobre o próprio talento, em cada adulto que reencontra o seu sonho, porque aqui cultura não é só lazer, é acesso, é oportunidade, é educação, profissão, sustento. É gente da cidade virando artista, é artista da cidade virando inspiração. Não deixe o samba acabar. Caieiras vive a cultura e a cultura vive em Caieiras. Prefeitura de Caieiras, seu futuro, nosso compromisso. Vejo um horizonte. Ó, tem uma letrinha aí já, né? É, tem que finalizar essa melodia, hein? Vamos tentar? lá. Bora. Vejo um horizonte lindo. Tudo que escolhi faz sentido. Caminhos, pessoas, olhares, memórias, momentos, lugares. Mais que sonhar, nos unimos pra prosperar. São histórias de realização, guiadas pela cooperação. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe. Junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, a você que sonha em empreender e a nós, clientes, para a gente saber o que tem de melhor no nosso Brasil. E hoje, gente, eu trouxe uma liderança forte aqui, uma mulher que tem uma trajetória linda na política, me trouxe esperança que a gente bateu um papo antes de começar o podcast, me trouxe a importância de se acreditar sim na política como uma ferramenta de transformação de vidas, e a missão dela, ela veio do social, ela já foi prefeita, eu acho que você já vai saber agora quem é, né? Ela já foi prefeita 2 vezes na cidade de Francisco Morato. Eu vou ler aqui que eu fiz uma introdução, tá? Pra eu não errar nada. Então é uma mulher que fez e continua fazendo história na política brasileira,
brasileira. Foi prefeita de Francisco Morato por 2 mandatos consecutivos, conquistando resultados expressivos em uma das cidades mais desafiadoras do estado de São Paulo. Atualmente ocupa o cargo de presidente da Fundação Republicana Brasileira, o social nunca sai dela, onde atua na formação política e no fortalecimento da democracia. Ela vai apresentar aqui alguns cursos para você se especializar, para você entender que o conhecimento realmente é libertador, se interagir mais na política, nas finanças, liderança feminina. Presta atenção que esse programa vai estar incrível, já compartilha para mais pessoas, curte o canal da Rádio Local Web para você conseguir mandar seus comentários também, se inscreve no canal. E ela é multiplicadora da Agenda 2030 da ONU, isso eu quero saber, a gente não conversou ainda. É reconhecida por sua gestão humanizada, por sua visão estratégica e pela defesa da representatividade feminina nos espaços de poder. E é com muita alegria que eu recebo aqui, no Pode Ser Franca, uma liderança inspiradora que mostra na prática que política pode ser feita com propósito, coragem e humanidade. Seja muito bem-vinda, Renata Ceni. Eu estou sendo muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, excelente noite. E como é bom te ouvir. É mesmo? É muito bom. Depois você se ouviu? Eu não gosto muito de me ouvir, acredita? Faça isso. Eu falo, eu conheço tanto essa voz, eu quero ouvir de novo. Não, que engajamento, que acolhimento extraordinário. Que bom estar aqui com você. Obrigada. Pra mim é uma honra. Ela que tem agenda tão concorrida. Eu ganhei um espacinho aqui. Gente, ó, quando a gente tá na frente de um ser humano, é o único momento que existe, que a gente tem certeza que existe. Foi uma troca muito genuína aqui. Muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos assistindo têm muito, muito a ganhar. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, por abrir espaço, abrir a voz e contar um pouquinho da nossa caminhada, que faz parte aí de uma história de vivência pessoal, mas que reflete em pessoas. Eu acho que isso é uma diferença. Mas toda a voz aqui ocupada certamente tem uma qualidade incrível e tem muito a dizer. Então, com certeza. Muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas. Que bom estar aqui com você. Então vamos começar. Vamos. Eu preparei algumas perguntas aqui, mas tem umas pulsando no meu coração. Vamos lá. Eu quero saber o que te motivou a entrar na política. Que a gente sabe que política é um ambiente um pouco hostil, principalmente para mulher. E para entrar na política tem que ter muita coragem. O que te motivou? Tem mesmo. Falar, não dá para romantizar essa mulher na política. É desafiador, sim. Tem que ter muita resiliência e também uma rede de apoio que faz com que você se mantenha firme num propósito. Não há uma frase ou uma situação que necessariamente faz com que eu vou ser prefeita. Não foi assim. Foi uma série de situações que as pessoas me observavam e pensavam, mas Renata, sai candidata. E eu, até então, super resistente. Porque o meu espaço de conforto era, como se diz, atrás dos bastidores, né? Não essa vida aberta, onde as pessoas te olham e você tem que se comunicar o tempo todo. Era atrás, resolvendo. Principalmente no campo da política, sim, porque eu sou apaixonada. E o campo que eu sou apaixonada é a área social. É lá que eu me encontrei. Mas, nessa caminhada social, e as pessoas observando a minha caminhada, é que me faz o convite para ser prefeita. Poxa vida. E a primeira rede de apoio que você vai encontrar é a família. Quando eu chego na família, eu falo assim, e aí? É todo mundo, vamos? Vamos. O seu pai já foi... você trouxe aqui que seu pai foi vereador por... Meu pai é vereador. Uau, pela quinta vez. Quinta vez. Claro que ele é uma inspiração para mim pela entrega pública que ele faz. Mas não era ainda a minha vontade de ser prefeita. E mesmo assim ele te apoiou. Muito. Mesmo na área. O meu pai usou o seguinte, Fábio, não se preocupe que fome nós não vamos passar. Ele usou essa frase. De um provedor, né? Exatamente. Então o pai falou isso, o esposo, a família e tudo mais, e de repente estava eu com um documento embaixo do braço, um papel, dizendo que eu era presidente de um partido. Uau. E eu só fui. Mas chegou um momento que eu entrei na primeira casa, que eu entrei na segunda, que eu entrei na terceira, e foi lá que eu encontrei a motivação. Foi nesse momento. Sim. No primeiro momento, foi a responsabilidade que alguém te delegou. Porque alguém disse para mim, vai e saia candidata a prefeita da sua cidade. Opa, é compromisso. Com certeza. A segunda é encontrar essa rede, e a terceira é ouvir as pessoas. E foi lá que eu aprendi. Então, eu sempre uso esse exemplo. Como é que uma mulher faz campanha na rua? Como? Como é que uma mulher vai ao banheiro?
Como é que uma mulher se alimenta? Quando eu chegava numa casa, como é que você entra na casa de uma pessoa? Você só tem autorização da mulher para entrar na casa. Uma mulher que acolhe a outra. E teve casas que eu entrei, que ela olhou para mim, ela sabia que eu estava com sede. Uau. Uma mulher conhece a outra. E discretamente ela dizia para mim, você quer ir ao banheiro? E eu, muito tímida, dizia, como é que eu vou entrar na casa de uma mulher e vou usar o que há de mais particular dela? Mas eu precisava. E ela ofertava isso para mim. E foi uma outra coisa que eu aprendi. A mulher não gosta de política e mulher não vota em mulher. Eu não tive essa experiência. Porque eu tenho certeza absoluta que quem fez o meu acolhimento na rua foram as mulheres. Uau. Era uma crença, então. Mulher não vota em mulher. Eu ouço muito isso ainda. Né? Porque fala assim, você não vê mulheres na Câmara de Vereadores, você não vê muitas mulheres prefeitas. Mulher não vota em mulher. A gente ouve. Não, eu não tive essa experiência. Nessa caminhada é que eu fui motivada e que eu criei força, que eu criei resiliência, porque eu ouvia e você via no olhar de pessoas, de homens também, de crianças. As crianças cantavam a minha música. Oh, meu Deus. Né? Eu era chamada e as crianças cantavam essas músicas. Então você passa a ser a percepção de uma criança. Você passa a ser o acolhimento de uma pessoa idosa que fala... Deus te abençoe, minha filha, que Deus te proteja na sua caminhada e pega na sua mão e beija a sua mão. Como é que você esquece disso? E aí eu fui criando forças de ouvir essas pessoas e dizer, eu tenho um compromisso. E agora eu não posso voltar para trás de jeito nenhum. A sua armadura foi sendo colocada no caminho. Nossa, e ouvindo e escrevendo e compondo com outras pessoas que foram abraçando esses projetos. De repente era minha família, de repente era um grupo de amigos. De repente eram outras pessoas. E aí foi criando forças. E aí a gente acende uma cidade. Viro prefeita de uma cidade. Uau. Quantas casas você visitou? Eu visitei 26 mil casas. Uau. Eu estou dando números redondos, mas foi em torno disso. Por quê? Se você perguntar pra uma pessoa que estava comigo desde o começo, eles vão falar, a Renata na rua, né? Teve uma cena que eu cheguei numa casa... Já nas últimas semanas da eleição, o senhor falou assim, minha filha, eu vou votar em você porque eu tô com muita dó de você. Oh, meu Deus. Você tá muito acabada. Não se preocupe não que eu vou votar em você. Porque foi uma entrega muito grande. Sim. Porque eu não queria decepcionar as pessoas que foram me abraçando e que foram me dando voz, assim. E deixava eu falar e ouvia com todas as suas resistências sobre falar política, mas também com todo o seu acolhimento. Sim. Teve uma rua que eu cheguei que a pessoa falou assim pra mim, um casal, eu tava andando, eu tinha que me falar, me apresentar. Sim. Ele falou assim, não fala que você vai fazer essa rua. Não fala que você tá mentindo. É o impacto. Você tá chegando, né? E aí a mulher veio, você me desculpa, é que ele tá muito nervoso, porque todo mundo vem aqui e fala que vai fazer isso que você tá falando. Era um comentário que eu ia fazer, porque quando a gente chega na época de política, fala, lá vem os vereadores andando na rua, aí beija a criança, beija idoso, e realmente não tem esse olhar humano que você trouxe. E aí eu falei pra ela, mas ele tem razão, porque se ele está dizendo que há 40 anos essa rua não foi feita, ele tá certo. Mas eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E nós fizemos essa rua. Ele já estava cansado de ser Ele já estava cansado. Então, por exemplo, a gente conversou um pouco antes, né? Por que há um distanciamento sobre política e sociedade? Porque, de algum modo, eu acho que a gente não facilitou essa conversa. Né? A gente não disse assim, é possível fazer e faz. A gente coloca no imaginário das pessoas um gigantesco e depois, agora é diferente. Aí vem a frustração. E essa separação. Esse rompimento. Há rompimento de vínculos em relação à política. Sim. Então, a gente foi montando. Felizmente, essa rua nós fizemos. Fizemos muitas outras. Mas também a gente fez um modelo diferente, que é garantir a participação das pessoas na tomada de decisão do nosso governo. Então, a gente sai de governo para ser governança. De muda. Então, como a gente vai fazer? Vamos ouvir as pessoas. Então, voltando à sua pergunta original, o que te motivou? Foi a rua. O que me preparou? Foi a rua. Foi também a vivência pública, porque eu sou funcionária pública há quase 25 anos.
Então, ter essa leitura me facilitou a abordagem e facilitou a dinâmica para dentro da prefeitura também. Sim. E você teve essa... eu posso dizer que foi uma governança humanizada. Como que era? Você trazia as pessoas para dentro da sua sala? Fazia reuniões públicas? Como que funcionava assim? Você sempre foi muito acessível ao público. E como que foi? O que você mudou nessa gestão? Na rua, conforme eu caminhava, eu ouvia, eu voltava e eu escrevia. Entendi. Então era quase que uma manifestação personalizada do que eu escutava no bairro ou da rua, que eram muito marcantes. Sim. Né? Então é isso. No segundo momento, na minha caminhada de candidata, eu adotei uma regra, que era usar a Agenda 2030 como referência. E estava numa transição, eram os ODMs, os Objetivos do Milênio. As grandes redes difundiram muito à época, que eram 8 Objetivos do Milênio, contra a fome, não sei se você lembra disso, eram marcas bem bacanas. Eu me apaixonei por aquele tema. Eu falei, poxa, que legal. São metas existe audaciosas. Uma narrativa, existe uma carta universal que fala da importância das pessoas e da gente proteger pessoas. E eu me ancorei naquele modelo. E eu falava para as pessoas, olha, e se a gente pensar governo para a cidade dessa maneira? Que interessante. E aí eu pensei, mas o que é? Vamos começar. Isso foi na caminhada. Quando eu ganho, a conversa é mais embaixo. O tempo que eu me dedicava às pessoas, eu tinha que me dedicar à administração. E eu tenho que ser muito sincera com você. A administração consome a gente de tal modo, porque você tem que olhar para as pessoas, mas existe um processo administrativo que é gigantesco. É gigantesco. Então vai desde a ordem de prestação de contas, apresentação de projeto, cuidar de funcionário, da máquina, da rua, da luz, da água, da saúde. Então você se dedica a cuidar da administração. Mas ao mesmo tempo você entende porque muitas coisas acontecem ou não aconteceram. Ou demoram tanto para acontecer. E aí eu falei assim, bom, eu fui para a rua, eu adotei uma narrativa, então eu vou fazer o PPA participativo, que é o planejamento plurianual, mas com as pessoas. E a gente foi para a rua novamente, depois de ganhar a eleição, para fazer o PPA participativo. E foi o primeiro da história da cidade. Uau, que incrível. E como que foi para você esse alinhamento de expectativa entre o trazer causa e missão para o seu governo e entender todo esse processo burocrático? Eu imagino que tenha sido decepcionante no começo até então. Exatamente, porque assim, você tem uma leitura, você sabe que a administração pública, as regras, o que compreende isso, mas quando você vai cuidar, você olha e fala, meu Deus, né? Então, isso é público. A prefeitura devia de centavo a milhões. Então, primeiro, peraí, vamos organizar, porque eu já entendi onde está o grande entrave. Vamos organizar essa parte, mas trabalhar, entendendo a cidade, e vamos pensar a cidade como nós queremos a cidade em 2030, por exemplo. Sim. Porque não é sobre mim, é sobre a cidade. E eu não estava preocupado, eu vou fazer um modelo para me reeleger. Não era essa a minha preocupação. Era, de fato, dar uma resposta para uma cidade que eu tinha 18 dias de governo, que caiu a maior chuva da história da cidade. Então vai desde a sua vontade de fazer e de repente vem uma chuva. Então são muitos fatores. Sim. Numa cidade extremamente importante, com quase 200 mil habitantes, e você tendo que cuidar de todos esses fatores. Mas a gente ainda manteve firme a questão da participação. Então a gente dividiu a cidade, fez audiências públicas e eu comecei a ouvir novamente. Como nós vamos fazer? Por exemplo, nós não queremos mais ser chamados de cidade dos esqueletos, porque uma vez uma grande mídia fez uma matéria em Francisco Morato e bateu o martelo na nossa cidade. A cidade dos esqueletos. Por quê? Porque tinha obras paradas. Ah, entendi, tá. Tinham cidades que só tinha o esqueletinho dela. É verdade? É verdade. Mas ela também não falou da qualidade das pessoas que nós somos. Ela não disse esse fator. De cidade trabalhadora, resiliente, multicultura. O trem só esvazia em Francisco Morato, tá, gente? A gente tá esperando um lugarzinho pra você entrar no trem, não. O pessoal trabalhador tá tudo lá. E
Então, assim, É verdade. a mão de massa trabalhadora de Morato, né, o que faz com que a capital ferva de mão de obra de trabalhadores é Morato. Então, ao mesmo tempo, O comércio é forte. o comércio é forte, o serviço de comércio na cidade é grande. Eu falei, peraí, tá na hora de falar da qualidade de pessoas que nós somos. Não é sobre mas também existe um impacto público que era os esqueletos. Então vamos resolver os esqueletos. Que interessante. E aí a gente resolveu os esqueletos. E de repente a população vê, mas peraí, então era possível? Sim, era possível. Desacreditada já. Desacreditada. A gente não tinha um sentimento de pertencer à cidade. Era uma coisa isolada. Eu trabalho, eu vivo, é o que tem, pronto, e acabou. De repente a estação que era de lata nasce. De repente a prefeitura que era abandonada cresce. Uma UPA abandonada, um parque para as crianças. Pô, então é possível? É possível? E as pessoas foram votando. Mas eu me lembro muito bem que uma das primeiras vozes que eu ouvi era: olha, a gente não quer mais ser chamado de esqueleto da cidade, porque eu não vou trazer minha família aqui. Porque é na entrada da cidade, né? Então você entra na cidade, você vê era um esqueleto. E ela tem muita razão, né? Todos têm. E uma segunda experiência que eu sempre falo. De uma mãe, numa escola à noite, chegou lá, a escola lotada. E a mãe veio e falou assim: escuta aqui, prefeito, eu vim aqui para brigar com você. E eu falei assim: não, nós não vamos brigar. Ao contrário, nós vamos ser amigas no final, você vai ver. Isso vai dar certo. Mas eu quero muito saber por que você está aqui e por que você está usando essa voz potente para falar. Ela falou assim: olha a quadra da minha filha, está descoberta há X anos. E ela, quando tem atividade física, ela fica no sol. Quer dizer, era uma dor manifestada da maneira dela. Ela usou a voz como ela sabe usar, e pronto, acabou. Talvez ela achasse que resolvia os problemas assim. Mas ela estava ali. Ela, corajosa, representando, e ela veio, se manifestou e veio e falou: eu acho que não é para brigar com a pessoa, é para brigar com o que eu represento. Por que está abandonado? Isso eram 6 meses de governo. É interessante saber diferenciar isso, porque é aí que as pessoas perdem a cabeça. E diferenciar também para acolher. Porque exatamente. se eu não entendo esse momento de dor dela, eu vou assim: peraí, quem você pensa que é? Com quem você pensa que está falando? Sabe, coisa assim? É, autoritária, né? Mas peraí. Perfeito. Então, assim, vamos lá. Vamos encaminhar esse seu sentimento para um lugar certo. Vamos escrever aqui que essa escola precisa da cobertura da quadra. Vamos fazer isso? Vamos. Fizemos. Uau. O outro PPA, eu encontro essa mesma mãe na rua e ela comigo vai nas portas da casa bater palma e ela fala: todo mundo, hein? Todo mundo vai participar do PPA, ela usou os termos técnicos, PPA, porque fui eu que consegui a cobertura da quadra da minha filha. Que interessantíssimo. Você acha que eu vou esquecer de um negócio desse? Não. E é tão interessante que a sua prefeitura foi conhecida como ser humanizada, né? E você traz a visão de vozes e você conta como se estivesse vivendo ainda o momento. Isso é muito interessante para uma prefeita que vive num ambiente muito hostil, inclusive. Você poderia lembrar de coisas mais ruins, né, que aconteceram, mas não, você traz isso pro bem. Isso é muito legal, a população ganha muito com isso. Porque eu queria muito que a gente fosse representado por essas mulheres, pelas crianças, por homens trabalhadores. Eu queria muito que todo mundo ouvisse a voz de Francisco Morato, porque da lógica de organização da região metropolitana, nós sempre ficamos por último, sempre, nos planejamentos estratégico, então em muitas coisas, e eu vivi isso muito de perto, mas eu vivia de um olhar técnico no campo da assistência. Sim. E a assistência ensina muito, mas quando você entra, você acaba sabendo de tudo um pouco, e você é um pouco especialista de tudo, né? E aí você entende a importância das relações, de tudo nesse processo, mas principalmente de valor de ouvir as pessoas. Sim. E aí nós fizemos esse planejamento e a gente publicou e a gente fez a entrega de 93% do que foi combinado com a população. Uau! Que incrível! E de todas essas entregas, obras, os feitos que tiveram na sua prefeitura, teve algo que te marcou muito? A própria prefeitura, que era um esqueleto, a UPA, porque a UPA nós inauguramos em janeiro, em março começou a pandemia,
Então foi muito marcante. Muito marcante. Você imagina a ausência de um serviço de proteção que representa uma UPA no momento de pandemia. É muito Deus, né? A gente inaugura em janeiro, vem em março a pandemia. E como foi para Morato passar pela pandemia? É uma história que, assim, é uma história que a gente deseja esquecer, mas não deveria. Porque em todos os sentidos, de como a gente deve pensar o futuro, a proteção das pessoas, a saúde, como se reorganiza, a questão de leitos. Há dados que a gente deve retomar para que isso não aconteça. Porque eu não sei se a gente está isento de outra pandemia. Eu não tenho essa certeza. Ninguém disse para mim, num relatório depois disso que a gente passou, dizer assim, a partir de agora não tem mais isso, né? Ao contrário, a mudança climática, tudo que está acontecendo faz com que a gente possa ter outras pandemias. Mas e aí, como a gente tratou esse dado? Como é que a organização do Brasil como um todo está pensando no futuro e dizer, opa, vamos nos planejar, porque se houver alguma coisa, a gente está preparado. Eu tive uma experiência muito forte no campo da assistência e da saúde. Imagine você, a gente temendo em época de pandemia, temendo pelos nossos, pelos amigos, pela sociedade, que as pessoas não adoecessem e morressem, mas a assistência e a saúde estava lá acolhendo as pessoas. Então eu vi profissionais, sabe aquele juramento que a gente faz profissional? Que acho que fica só ali no dia da... Eles estavam lá. Eles estavam lá acolhendo, eles estavam lá alimentando e estavam lá protegendo as pessoas. E isso a política pública faz. Aí vale a pena, né? Aí vale a pena. Por isso vale a pena, né? Uau, a causa é muito forte. Eu imagino que você deve ter sofrido, por ser mulher, preconceito, resistência. Tem algum caso que te marcou? Tem. Nessa sua campanha ou até mesmo na gestão? Tem muitos. Na caminhada, no imaginário, quem são os políticos? São homens mais velhos, então a gente já tem um cenário. Então as pessoas me achavam muito jovem e muito frágil para fazer o que eu tinha que fazer. Ela é muito jovem, não tem experiência, ela quase não fala. E você era Renata, mais introvertida? Sim. Mas não é isso, é que a maneira de trabalho... Sim, claro. Eu tinha um jeito de trabalhar, mas não... E você precisou ser mais escutativa, né? Por conta do cargo que você vinha, da assistência social, você escuta as pessoas. Mas, de fato, quem me conhece muito próximo, sabe as minhas questões. Eu sou tímida. É verdade, eu sou. E ocupa um cargo de liderança e de destaque. Mas, quando eu faço o que eu gosto, isso me liberta. Então, falar o que eu penso, eu falo assim, eu sou tímida para falar, mas se eu falar o que eu penso, você está no seu lugar. Eu vou ficar confortável, eu vou falar. E falar é importante. E aí eu descobri uma outra habilidade. Habilidade que eu não tinha, eu falei, não, eu tenho outras habilidades. Eu posso falar com muita gente. E aí eu, que legal. Eu posso me reunir com pessoas. Então, eu também descobri outras habilidades. Mas por que eu descobri? Porque me deram oportunidades. Sim. Então, eu sempre falo, né? Dá um microfone, dá a luz, dá visibilidade para as mulheres. Elas têm muito a dizer. A questão é que a gente não está dedicando o nosso tempo, como você está fazendo comigo agora. Para mim. Para que a gente possa falar. Isso aqui é importante. Mas eu ouvi dessas pessoas na rua que elas são verdadeiras pessoas politizadas. Elas falavam, Renata, assim, 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 se a gente fizesse de tal forma daria certo. São as experiências que a gente acha burocrática, mas são as que dão certo naquela comunidade, naquela associação de bairro. Você sabe que ontem a gente estávamos na reunião ali na Câmara dos Vereadores e levantou uma moça, eu filmei ela, até postei nos stories da rádio, ela levantou e falou, eu não sei falar igual vocês políticos, mas já que vocês estão falando sobre a duplicação da Tancredo Neves, eu moro ali, eu vou dar uma solução que daria certo pra mim. Ela ainda explicou o caminho, eu achei tão bonitinho e corajoso da parte dela, porque ela é moradora, ela sabe exatamente o que pode ser feito para ajudar ali no trânsito, né? Aí o cara falou assim, mas tem os estudos, não sei o que dela, mas olha, pensa comigo. Eu achei incrível. E olha que interessante, ela tem uma sabedoria que é local, porque ela tá lá todos os dias, ela sabe
por onde o carro passa e por onde ele deveria passar. Exato. Só que ela já começa se defendendo. Eu não sei falar como vocês. Olha aí. Lógico que ela sabe. E ela falou até melhor. Foi. Perfeito. Explicou, desenhou. Desenhou. Mas, como a gente não dá visibilidade para essas mulheres incríveis, aliás, o que a gente tem falado para essas mulheres incríveis que faz com que elas percam os seus brilhos? Exato. O que te falaram, Renata, para você perder o seu brilho? O que tentaram fazer para você perder? Você não perdeu o seu brilho, claro. Mas o que tentaram contra você? Não são todos os dias que tá acesa, né? Mas o entusiasmo tá aí. Tá. Tá bem da missão. Vou dar um exemplo para você. Nessas reuniões de palácio, você vai no palácio, reunião de prefeitos, tal, vai eu e meu vice. Aí a gente chega, mas a gente chega tranquilo, vai. Cheguei na mesa que você tem que se apresentar, né? Chegou. E aí a moça do cerimonial vira para ele e fala assim: prefeito, a sua sala é aquela, a assessoria vai ficar em outro lugar. Poxa, a moça, a mulher, inclusive. Então, você não é percebida como uma autoridade, né? Em alguns lugares. Você... Então, tem essa questão de representatividade. Já aconteceu numa mesa de trabalho que a gente ia falar sobre compras de máquina para a cidade e a pessoa vira para mim e fala assim: é com você que eu vou falar? E eu tenho que olhar... Você está vendo outra pessoa na sala? Né? Bater na mesa. Enquanto eu estou falando, a pessoa interrompe. Então, são atos, né? Muito singelos, mas que são, sim, violências, desde dizer assim, né, desqualificar a pessoa e não o que você faz. Então, são muitos modelos tristes, né, que faz com que a mulher se afaste desse grande projeto que é a política pública. E hoje a gente vê que, a gente conversou, você até me trouxe dados, são 18% de representatividade de mulheres no geral. No geral, né? De deputados, senadores. Como você enxerga essa deficiência? Grave para um Brasil que quer ser democrático. É essa a questão. Se eu falo do modelo democrático de direito das pessoas, a gente precisa das mulheres sendo representadas, necessariamente. Não é graça, não é mimimi, não é necessidade que as mulheres, através da sua voz e do que é muito caro, muito singular, muito importante, ela ocupe esses lugares para dizer o que se precisa para as mulheres. Mas quando a mulher leva essa voz, ela não fala só sobre ela fala sobre a criança, ela fala sobre homens, ela fala sobre tudo nessa mesa. Então, é importante e é necessário. Há estudos que falam sobre isso, sobre a importância da paridade, da representatividade. Então, uma pessoa que não defende isso está muito longe do discurso político e de qualquer processo democrático de participação. Sim, eu imagino que você deva acompanhar vários cenários. Quando você olha para o modelo de liderança da mulher e do homem, eu imagino que os dois deveriam se casar ali. Deveria ser 50% na política também e no mundo empresarial. 50% mulher, 50% homem, porque cada um tem a sua visão e o seu jeito de cuidar. Como que você vê a mulher na gestão pública? É incrível. Eu participei de muitas mesas onde mulheres estavam liderando processos. Não necessariamente são prefeitos, mas lideram processos. Ou são gerentes, ou são CEOs, ou são processos. Tudo muda. É incrível. Mas dentro da mesa política, quando uma mulher fala, ela fala, é tão simbólico que ela fala sobre o todo. Ela tem uma identidade de abraço. Fala assim, não, para ter coerência, para você falar de uma cidade em desenvolvimento, você tem que falar em proteger as pessoas. A cidade pode ser perfeita, mas se existe uma criança, uma mulher, um menino em situação de risco, tem alguma coisa errada. Então ela consegue fazer com que os pontos se liguem em favor de uma política pública que cuide das pessoas. Sempre assim, nessas mesas. É da mulher, né? Nato da mulher, né? O cuidado. É dela a natureza do cuidado. Mas historicamente também, nós mulheres, é bom que se diga, na minha avaliação, né? Que nós fomos empurradas para esse campo.
do trabalho. Sim. Onde a mulher está? A mulher está na educação, a mulher está na saúde e a mulher está em algumas áreas que vamos dizer, dessas questões de mais cuidado. Mas, se a mulher for engenheira, se a mulher for o que ela quiser, o trabalho vai ser incrível. Renata, eu entrevistei uma vez, foi uma oportunidade única na minha vida. Eu entrevistei uma engenheira da aeronáutica, lá da Turquia. E ela falava inglês, eu nem inglês falava. Tinha um tradutor, graças a Deus, um amigo que se dispôs ali traduzir. E ela falou que ela teve que ir... Na Turquia, ela bateu um teto, que nenhum homem mais deixava ela passar, homem. E ela teve que ir pro Japão, trabalhar lá numa empresa X. Aí, quando ela voltou, ela ganhou autoridade. Então, a mulher sempre precisa provar autoridade para mostrar que é capaz. Eu ouvi isso, a fala da prefeita de Franco da Rocha. Ela falou, historicamente, a gente sempre teve que provar a nossa capacidade. Foi assim para você também? Assim, claro que eu assumo a minha responsabilidade. Mas eu trabalhei 2 vezes mais. Não tenha dúvida. Então, eu tive que... tem até um roteirinho, né? Como é que foi sua caminhada na política, né? Então, na caminhada para a eleição, tem uma menina candidata. Poxa. Tem uma menina candidata na cidade. Quando eu ganho, eu falo assim, putz, a mulher ganhou. Uau. Na minha reeleição, é que eu passei a ser chamado pelo meu nome. A Renata Ceni ganhou. Nossa. E aí eu sou conhecida na cidade pelo meu nome. Então, eu falo assim, eu tive que passar todas as fases, né? Eu tive que provar, eu tive que trabalhar. E eu digo para você com bastante cuidado. Eu resolvi todos os problemas da minha cidade? Não. Mas ao reconhecimento da minha comunidade, da minha população, dos números de reeleição, na sucessão do prefeito eleito, que foi meu vice, que demonstra que a nossa cidade está compreendendo o processo em favor da cidade, da nossa luta, do que a gente fez. A gente fez um reparo histórico. O que vem por diante, aí sim é nosso. É um processo contínuo. Mas a gente teve que parar e cuidar de coisas passadas. Nunca a gente está cuidando de coisas novas. Peraí, tá tudo bom e vamos dar continuidade. Não, a gente fez um grande esforço de resposta para a cidade respirar. Opa, é possível mesmo, então vamos. Mas não foi sozinha, não foi solitário, foi com as pessoas. Foi com a Câmara de Vereadores, eles se envolveram nos projetos. Eu falo assim, mas Câmara de Vereadores, Prefeitura, quando há elogios mútuos, puxa saco. Peraí, não pode ser um trabalho conjunto, que tem valor agregado, que eles participaram, que eles votaram, que eles entenderam e começaram a ter valor sobre isso, porque o que atinge a nossa comunidade atinge ao vereador. Com certeza. Se é bom para ele, é bom para a minha comunidade. Então, valorizar a voz dos vereadores, da vereadora, e fazer com que isso vire em favor da cidade, é incrível. E outra, há experiências que dizem que quando as mesas sentam, os resultados para a cidade são gigantes. Com certeza. Então, é uma decisão de fazer. É ser isento a crítica? Claro que não. Até porque a crítica, ela tem que ser clara e tem que ser posta. Exato. Mas quando há uma vontade de todo mundo acertar, é incrível. Então, eu fiz uma jornada e eu encontrei pessoas com habilidades e dispostas a resolver os problemas da cidade. Que incrível. É uma liderança inspiradora mesmo. Para a mulher que está aqui nos assistindo, está almejando um cargo, talvez público, ou pensando em entrar na liderança, sei lá, de algum conselho, mas ainda está com aquele receio, aquele medo de ser hostilizada, de ser inadequada, ter que mostrar capacidade, às vezes defender até algo que não fez, né? Porque tem as acusações para denigrir imagem, né? O pessoal adora denigrir imagem de mulher, né? Que conselho você daria? Depois de tudo isso que eu falei, entra ou não entra? Nessa posição de liderança. Né? Eu sou muito... Teve uma eleição que eu coloquei 50%. Como eu defendo a paridade, eu coloquei 50% de mulheres e 50% de homens. Eu fiz isso. Renata, você vai perder voto e você não necessariamente vai eleger mulheres. Mas compromisso é compromisso. Por quê? Elas podem estar? Pode. Mas se ela sentir rede de apoio, e se, por exemplo, ela for e alguém disser para ela, pode ir, nós vamos estar com você, ela vai. Então, o que nós estamos fazendo como rede de apoio? Não é só ir por ir, mas vem aqui,
não tenho tal habilidade. Não é questão de não saber. Eu não tenho tal habilidade. Eu não tenho muitas ainda. Mas você vai adquirindo. Eu não tenho habilidade de falar. Vamos fazer um curso sobre isso? Você vai ver que a sua voz é linda. Você vai falar muito bem. E fale o que você é. O que é lei orgânica, né? Vamos estudar junto. Rede de apoio. Se ela se sentir com uma rede de apoio, só vai. E é incrível que tudo casa aqui o que você fala. Da prefeitura, você agora é presidente da fundação. Vai, vamos ver, me corrija. Não, Fundação Republicana do Brasil. Brasileira. Tá? Que também é uma grande rede de apoio para a sociedade, com diversos cursos. Como você recebeu esse convite? E qual o seu papel lá dentro? Eu recebi o convite por conta do nosso trabalho em Francisco Morato, o presidente nacional do meu partido e presidente de honra da fundação, que é o deputado federal Marcos Pereira, encontra em mim, fala assim: Renata, eu gostaria que você assumisse a Fundação Republicana, eu gosto do seu jeito de governar, eu acho que foi bacana a experiência que você teve em Francisco Morato, e o que você acha? Me fez um convite, eu aceitei, e eu entro na fundação. Eu sabia que tinha uma fundação, mas hoje eu conheço a fundação. Aí eu me apaixono pela capacidade que a fundação tem de criar estratégias através da educação sobre política. Que incrível. Então você cria curso, você cria modelagem, você reúne as pessoas, você fala sobre isso. Educa toda uma sociedade. Toda uma sociedade com vistas a sensibilizar para a questão pública, para a causa pública, que é que por muitos anos nós nos distanciamos, né? Sociedade, política. Então a fundação me permite conhecer muitas vozes novamente, muitas habilidades, muitos governos locais incríveis, projetos no legislativos exitosos, com práticas. E aí você fala assim: que Brasil lindo é esse? Dá vontade de colocar todo mundo no potinho. Né? Vamos, gente, vamos fazer bonito. Sim. Por exemplo, lá no Pará, a gente foi levar uma capacitação. Como é levar uma capacitação para o Pará? Que não você tem pega tantos recursos. Equipe, você põe num barco, meu Deus, você põe numa lancha com motor. Você viaja 3 horas a 30 graus de temperatura e vai conhecer uma comunidade de mulheres ribeirinhas. Esse é o Brasil de verdade. Que incrível. Empreendedoras. Sem acesso à internet, porque a gente poderia fazer remoto? Poderia, mas elas não têm acesso à internet. Nada de internet. E como você descobre esse Brasil real? E a fundação vai junto com essas mulheres e pensa num plano estratégico de o que elas estão vivendo e de como elas podem fazer das atividades dela uma questão comercial. Porque eu defendo dinheiro na mão das mulheres. Sim, extremamente importante. É isso. Liberta as mulheres. Liberta as mulheres. Tantos abusos. É empreender, o Brasil, recorte de renda, dinheiro na mão das mulheres. É isso que nós precisamos. Porque elas são sábias, elas sabem, elas têm vida, elas cresceram. Então, emancipar essa mulher é estratégia para o Brasil e proteção para as crianças. Exatamente. Proteção para gira o comércio, gira. As mulheres fazem isso. Elas são ótimas nisso, né? Sempre foram. Então, eu olho essas experiências e eu vou me apaixonando. Aí você vai para o interior de São Paulo e você descobre que existem alguns desafios, por exemplo, de uma cidade lindinha, com 6 mil habitantes, que passa um rio e esse rio não está cheirando bem, porque há aditivos químicos que estão contaminando o rio daquela comunidade. Oh, meu Deus. Então, você vê? Então, isso permite que a gente vá lá, assim, então vamos fazer um estudo sobre isso? A fundação pode te ajudar a desenhar um modelo de governança que você vai lutar por sua comunidade. Que incrível. E lá ouvir as pessoas, né? Ou voltamos na origem, né? Ouvir as pessoas para resolver os problemas. Qual que é a diferença da fundação para o partido? Porque às vezes quem está aqui nos ouvindo... Perfeito. Fala, mas, né? Todo partido, a sigla partidária, tem uma fundação. Então, há um recurso do fundo partidário para que a fundação faça a formação através da educação política. E para quem está aqui nos escutando, quer participar de um curso, quais cursos você abriu aí e leu para gente? Finanças, liderança feminina, e-books que falam sobre política, imersão em política, super atualizado. O que é política? Então, existe e-book, fase 1, fase 2, democracia, participação. Você tem cursos de, por exemplo, falar sobre acessibilidade.
Quando a gente fala de acessibilidade, é falar sobre políticas que promovem a acessibilidade. Falar sobre inteligência artificial, a pessoa idosa, governança, sustentabilidade, falar sobre parlamento, como é que faz a assessoria parlamentar, qual o papel dos vereadores, política para quê? E aí, prefeito, ganhou? E agora? Então, são temas que ajudam que a governança local seja assertiva, seja mais rápida, porque quanto mais rápida ela for, mais a sociedade cresce. Imagina você ganhando lá, menina, né, como falavam, fazer um curso. E aí, prefeito, ganhou e aí, prefeito, agora? ganhou e agora? Orçamento público, PPA participativo. Então, são experiências, licitações e contratos. Então, são cursos de graça, online, assinados pela nossa faculdade. Tenho que voltar um passo atrás. Nós somos a única fundação partidária da América Latina que tem uma faculdade. Uau! Com autorização pelo MEC. Gratuito. Algumas modalidades, ela é quase que uma taxa administrativa. Mas todos os outros cursos, todos são de graça. Todos. Que incrível. Bom, né? Incrível. Então, para você que quer fazer a inscrição, qual é o site, qual que é o Instagram, como que entra e tem que fazer parte do partido ou não? Ótima, excelente pergunta. É para todas as pessoas que se interessam por esse tema. Não importa partido, não vai pedir nada para você, nada, absolutamente nada. Vai pedir voto, viu? Nada. Então, a fundação tem esse papel público. Então, é FRB, que é Fundação Republicana Brasileira Nacional. FRB Nacional. Sim. Aí tem a bio. Na bio você abre, tá tudo lá. Muito bom, adorei saber. Fiquei muito feliz também, porque sensibiliza as pessoas para voltar, para olhar realmente para a política com um olhar mais assertivo. Não só, quem manda é quem, né? A gente tem aquele olhar magoado de política, as políticas é tudo corrupto, porque a maioria das pessoas falam isso, né? Será que tem esperança ainda na política? Então você trouxe essa sua visão de que há sim esperança, né? Amor em São Paulo, há esperança na política? Primeiro que eu sou apaixonada sobre política pública. Eu acho que é um caminho, e é um caminho principalmente para quem precisa. Exatamente. Né? Você ter uma sociedade justa, igualitária, envolvida com humanidade. E eu tenho um lema, contra da Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás. Nunca. Né? Com suas questões, com as suas diversidades, com suas necessidades. Deixou alguém para trás, nós erramos enquanto conduta pública. Então, não deixar ninguém para trás pode ser uma maneira encontrada dentro da política pública. Uau! E sabe que isso é inato do ser humano, né? O nosso coração, ele diz pra gente. Às vezes a gente sente que deveria ter dado mais atenção pra alguém e naquela hora da correria, da circunstância, você vai embora, você chega em casa, seu coração volta lá. Eu gosto de pensar como você. Porque assim, a mesma pessoa que dá bom dia, que o seu dia seja bom no WhatsApp ou no Insta, ou em qualquer lugar, é uma pessoa que quer viver bem em comunidade. Os nossos valores estão na nossa comunidade. Sim. É na igreja, no parque. A gente quer viver bem. Qualidade de vida é ver a nossa comunidade bem. Quantas gargalhadas você deu numa praça, embaixo de uma árvore com seus amigos? Quantas gargalhadas? Nossa, que gostoso, é verdade. Sabe? Quando é esse espaço de convivência, onde você é o que você é, sem julgamento, e aí você se diverte de verdade. Então, eu acho que a gente precisa disso para viver bem, né? Sim. Você trouxe a Agenda 2030 da ONU. Quando a gente olha, uau, que incrível. Você representando aqui o nosso Simbaju na ONU. Explica um pouquinho pra gente o que é a Agenda 2030, para quem... É uma agenda, eu não sei, às vezes as pessoas não sabem o que é e como funciona e qual é a sua participação nela. A agenda, ela é um calendário que fala como o mundo será em 2030. Olha como o tempo passou, nós já estamos quase que em 2027. Poxa, tá chegando. Mas essa agenda, ela nasce no Brasil, na Rio+20, que foi um grande encontro mundial que atenta as pessoas... eu estou pensando na COP. A COP é a agenda... Me desculpe. Não, tá tudo bem. A COP30 acontece no Brasil. Tá. E a grande reunião de valores sobre clima acontece na Rio+20. Sim. Voltando para a Agenda 2030. A Agenda 2030 é uma carta, para mim, a maior carta do universo que fala sobre como proteger as pessoas. É um manifesto? É um manifesto, perfeito. Só que ela nasce em 2015,
as primeiras tratativas. Nasce antes, mas em 2015 ela tem o seu primeiro desenho, que são os Objetivos do Milênio. Depois, ela é rediscutida, e a cada ano ela é discutida. Então, ela apresenta metas dentro dos objetivos. No Brasil tem 18. O Brasil é o único país que tem 18. 18 metas? 18 objetivos. 18 objetivos. Em cada objetivo tem metas. Então, por exemplo, o primeiro é o combate à fome. Tem coisa mais preciosa discutir sobre isso, que combate é uma pergunta. Combater a fome. O que está por trás da fome? Tudo. Todos os riscos, todas as inseguranças, todas as doenças, toda a falta de desenvolvimento de uma criança e de um adulto. Sobrevivência. Sobrevivência. Então, o primeiro tema é combate à fome. Quando você entra nesse tema, ele vai dizer metas. Economia solidária, agricultura, pensar, não é qualquer comida, é comida de qualidade. É trazer o como, né? É como. Falei, gente, olha que incrível. Então, em Francisco Morato, a gente adotou essa prática, levei para a Câmara de Vereadores e é lei em Francisco Morato. Eles votaram. Então, tudo que acontece, a gente observa a agenda para que ela ganhe importância. Se eu não quero uma pessoa com fome, eu tenho que olhar para isso e pensar em segurança alimentar. Outro tema, saúde e bem-estar. Outro tema, proteção mulheres. Tem um tema só para as mulheres. É a questão da mulher, a importância da mulher no coletivo, que ela representa, a igualdade de salário, a proteção, a que ela tenha direito à sua segurança na questão da saúde. Então, são temas que, se você abraça de verdade, você vai estar protegendo as pessoas ao longo do caminho. Então, ela é uma agenda internacional. 192 países assinam essa agenda. Então, a cada ano tem um encontro. Como em Francisco Morato teve uma prática diferente do Brasil, são poucas experiências no Brasil que é lei, eu fui chamada para contar essa experiência na ONU. E aí, quando eu cheguei lá, existia uma mesa de mulheres do mundo inteiro. Poxa vida. E ela falando as suas realidades. Por exemplo, em X países, as mulheres são mutiladas. Aí você, olha a realidade daquele local. Em outro país, as meninas com 12 anos têm que casar. Meu Deus. Elas são, com 11, 12 anos, ela já oferece. E é cultura, né? É cultura. A agenda fala sobre isso. Não vamos deixar que uma criança de 18 anos, 12 anos case. Que desafio, né? É um desafio. Por que a agenda é ambiciosa e ela é desafiadora? Ousadíssima. Porque ela olha. Então, a ONU se reúne para falar de tudo que está acontecendo no mundo sobre esses temas. Esse ano, especialmente, eu estive lá e ela falou sobre clima. Porque a gente não, desde a década de 80, o Brasil não deu valor para esse tema clima. Mas hoje a gente está sofrendo as consequências. E tem uma previsão aí, eu não sei se é realista, você até pode me dizer que até 2050 não vai ter vida habitável no Brasil, é verdade isso? De tão quente que vai ser? Eu posso dar um exemplo para você. Até 2050 vai ser impossível viver no Piauí. Uau. E aí, como a gente acolhe as pessoas que têm o direito de sair do seu lugar de nascimento para sobreviver em outros lugares? No Rio Grande do Sul, você viu o que aconteceu. Foi uma tragédia. A gente esperava que no Rio Grande do Sul ia acontecer. Inimaginável. Eu não e é pandêmico, porque chuva e muito sol também afeta a saúde, que traz consequências. E até na alimentação. Em tudo. Na comida, no plantio. Então, a agenda discute isso. Então, existe um ODS que fala sobre clima. Então, é uma agenda tão completa, de tantos valores, que se você olha ela com cuidado, peraí, se a gente fizer tudo isso, vai dar certo. Então, Francisco Morato, a gente fez isso. Então, toda vez que a gente é chamado para representar o que está acontecendo nas cidades,
é isso que a gente vai discutir. Renata, eu escutando a sua trajetória, assim, tudo que você traz, o valor que você traz na sua fala, não tô puxando o saco, gente, é verdade, é só estar aqui de frente pra perceber o quanto é missão, quanto é causa. Foi um encontro seu com a gente. Eu acho que já tava marcado, né? Você trouxe toda a sua bagagem. Como que é pra você, como ser humano, viver tudo isso? Por que eu comecei a falar sobre isso? Por que foi inovador? Porque eu comecei a falar sobre a agenda antes dela virar Agenda 2030. Eu já falava dela quanto ODM. Então, por exemplo, eu fui parar... Eu era associada à Frente Nacional dos Prefeitos, que é um encontro só de prefeitos do Brasil para discutir as questões nacionais e subnacionais também. Sim. E lá a gente falou da experiência de Morato, a ONU veio para Morato. Fundação Abrinq, Fundação Lema, Instituto Alziras, instituições fora da nossa cidade começaram a observar Morato. Gente, tem uma coisa muito bacana acontecendo em Francisco Morato. Mas por que é bacana? Porque lá tudo é perfeito? Não. Porque existe uma cidade que tem as suas necessidades, mas encontrou uma alternativa de vencer os seus desafios. Com quem? Com a população, com a Agenda 2030, com a Agenda Urbana, com a Urb 95. Eu peguei temas que o mundo está dizendo que é bom para proteger pessoas e trouxe para Francisco Morato. E a população que ganha com isso? E a sustentabilidade do mundo, sustentabilidade do mundo. Uau. Esses dias eu acompanhei a Feira de Ciências em Francisco Morato, porque a gente tem uma feira de ciências onde as crianças apresentam suas práticas. Uma criança simplesmente pegou o microfone e falou: você sabe o que significa ODS? Falou pro prefeito. Pro Hildo? E ele, né, foi super acolhedor. Falou: você pode me explicar? Simplesmente ela deu uma aula. Quer dizer, uma criança falando sobre a importância de proteger o mundo e proteger pessoas. Que incrível. Que incrível. Fora do celular, né? Fora Porque do as celular. crianças normalmente estão aqui, ó. E mostrando na prática e criando sinergia, criando energia. Olha, aqui tem uma experiência. Ele me contando, né? Renata, você tem que ver o que eles fizeram. Colocaram uma bicicleta para andar e recarregou o celular. Olha. Quer dizer, sustentabilidade, energia solar. É incrível. E para você, como mulher, como ser humano, participar de todas essas ações do mundo, né, internacional, você entrar em contato com outras mulheres de outros países, ver as necessidades, o que é isso para você, como pessoa? Quando você ouve essas experiências, geralmente você está falando de experiências que você deve enfrentar. E aí você volta para casa e você sempre quer mais. Eu sempre volto assim, nossa, eu faria mais. E às vezes não é possível por uma série de coisas. Mas sempre a gente deve alguma coisa para a humanidade, né? Então, mas eu penso que se a gente fizer agora, vai ser bom para as nossas crianças, vai ser bom para as próximas mulheres. Eu acho que o nosso caminhar deve considerar o que está atrás. Sim, deixar um legado, né? E eu acho que a política faz isso. Sim. Quando ela quer fazer, não sozinha, não deve ser isolada, mas ela faz. E eu encontro esperança nisso, porque se eu estou numa mesa de mulheres do mundo inteiro discutindo isso, é porque alguma coisa boa vai acontecer. Vai. E a gente vai ganhar muito com isso. E quais são os seus próximos passos? Já tem algo planejado, alguma coisa aqui para contar pra gente? Não, quando você tá nesse fervo, você acaba sendo... Tem uma onda, sabe? Você nunca tá sozinho. É o fluxo. Segue o fluxo. Mas eu confesso a você que certamente vai ser no campo da luta política. Muito porque eu me encontrei como funcionária pública, como sempre trabalhando na questão pública, e agora como uma pessoa que tem uma experiência e soma essa experiência, vai aprender outras e vai somar com outras vozes. Muito bem. Agora, para finalizar, porque nosso tempo acabou, gente. Passou muito rápido. Foi uma conversa muito rica. Muito obrigada por agregar tanto conhecimento em nossas vidas, não só na minha, mas de quem está aqui tendo a oportunidade de assistir. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a população. Você sabe que antes de chegar aqui, eu comecei a te ouvir. Ah, é mesmo? Ai, meu Deus. Momento óculos. Pode. Por favor. Chegou a hora. E eu tava procurando, porque eu sempre quando tenho sentimento, eu escrevo sobre ele. Eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu escrevo. Eu tava procurando falar sobre mulheres, eu acho que você falou, vamos falar sobre mulheres. Sim. E eu tava pesquisando aqui, em 2 de março de 2022, eu escrevi um poema.
Ai, que linda, gente. Só que, como eu disse, eu sou muito tímida, eu não conto pra ninguém, isso é meu, mas te olhando, te acompanhando, eu falei assim, eu vou falar meu poema pra ela. Eu vou chorar. Não é um poema, porque eu não sou especialista, é uma coisa que eu escrevi depois que eu saí daquela mesa da ONU. Uau. Não é uma composição perfeita, mas eu queria muito dizer pra você. É um presente pra gente. Pra você, tá? Obrigada. Estava pensando em todas as mulheres com que eu vivi, com que eu trabalho, com que eu conheço e conheci. Arrisquei aqui colocar minhas mensagens, que não está à altura delas e nunca estará. Suas lindas mulheres. Amo todas as mulheres, porque amá-las é humanidade. Escuto com atenção todas as mulheres, pois é fundamental. Abraço com ternura todas as mulheres, eu preciso acalentá-las, suas dores, e comemorar cada conquista. É necessário. Apoio todas as mulheres, porque é primordial. As mulheres são sementes, são motor pulsante que gira o mundo. Embora ainda precise reafirmar e afirmar, desejo que elas não precisem disso. Mesmo em todas as vezes que deram e dão frutos diários que alimentam a vida, o amor e o mundo, e toda a humanidade. Elas ainda precisam provar. Mas, sem nunca esquecer das sementes que precisam ser regadas e cuidadas. Não esqueceremos. Então, eu preciso delas. E elas precisam de mim. Uau, que lindo. Linda, corajosa, ousada, maravilhosa. Ler um poema é você colocar a sua alma aqui, despida. Eu acho isso um ato de muita coragem. Foi depois que eu saí de uma mesa, ouvindo essas mulheres. Eu tenho muita vontade de falar sobre elas. E você tem a voz, você tem a oportunidade, você usa com muita ousadia. Parabéns. Parabéns. Você representa muito a nossa população e aqui. E você é muito incrível. Ah, muito obrigada, gente. Eu gosto de chorar na frente de todo mundo. Filma ela. Filma ela. A Letícia tá chorando. Renata, muito obrigada. Eu te desejo muita força, muita saúde mental, principalmente, para você continuar nessa garra de nos defender como mulheres e defender a sociedade no mundo que você vive, na política, que aqui no Brasil é muito controvérsia, né? Então, assim, você realmente foi te dado essa missão, esse poder, e é de Deus, a gente sabe disso, do nosso Senhor, que Ele esteja com você em todos os seus caminhos, que Ele abençoe as pessoas que passam pela sua frente, assim como você acabou de me abençoar e abençoar todas as pessoas que nos ouviram. Muito obrigada. Amém. Viu? Gratidão. Muito obrigada. Deus te abençoe muito. Amém. Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um presente desse faz a minha missão do Pode Ser Franca ficar mais forte. E até o próximo Pode Ser Franca. Fica de olho, terça-feira que vem, 8h30. Ah, pra você que mandou comentário e eu não li, é que a gente tá gravando. Tá ao vivo, é fake ao vivo. Mas aqui é uma gravação. Obrigada, Renata. Obrigada. Tchau, gente.